Eu tenho direto de São Paulo o governador Fábio Mitidieri. Governador, bom dia. Exclusiva. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Prazer poder falar com você mais uma vez. Estamos aqui em São Paulo participando da WTM, maior feira de turismo do Brasil, e divulgando Sergipe e todas as suas potencialidades. Então, realmente um momento importante. Tivemos ontem o primeiro dia e com várias reuniões e espero que a gente possa trazer mais novidades para Sergipe. Ontem, dentro desse primeiro dia, já com algumas notícias importantes para o setor aqui no estado, governador? Sim, ontem nós tivemos algumas reuniões com o trade turístico, com a CVC, com a Gastur, empresas que a gente tem feito parcerias para trazer pacotes de turistas para Sergipe. Tivemos uma reunião ontem com a TAP, um desejo nosso de ter um voo internacional ligando Aracaju a Portugal, a Madrid. E a ideia é que a gente possa começar agora uma parceria, vamos começar umas tratativas com ele, com a empresa, com a TAP, para que a gente possa ter um voo internacional. Inicialmente a ideia era fazer um voo Aracaju, Recife, Lisboa, já internacional a partir de Aracaju, para que a gente possa gerar uma demanda e depois ter um voo direto Aracaju-Lisboa. Esse é o desejo, a construção que a gente está fazendo com eles e vamos começar agora as reuniões de equipe nossa, com a equipe deles lá, para que a gente possa transformar isso em realidade. Eu acho que é bom para o turismo sergipano, vai ser bom para o nosso estado poder ter esse intercâmbio aí, trazendo turistas da Europa para o nosso estado, que é um estado lindo, um estado com potencialidades maravilhosas, e não tenho dúvida que a gente pode fazer muito mais ainda. Ontem a gente acompanhou a notícia também do voo Aracaju-Campina Grande, dentro dessa questão do roteiro nacional dos festejos juninos. Este voo ajuda a inserir Aracaju na venda de nossa capital como destino dos festejos? Com certeza. É o país do forró indo para a capital do forró. Eu até brinquei ontem com o vice-governador da Paraíba, Lucas, que está aqui também conosco, com a secretária de Turismo da Paraíba, Rosália, que também estavam aqui, com essa conexão do forró, né, o avião do forró que vai ligar Aracaju a Campina Grande, e acho que já é um voo oficial, já anunciado pela Azul a partir do começo de junho, e acho que é mais uma oportunidade para a gente de divulgar Sergipe, de atrair turistas e também, obviamente, do sergipano conhecer e poder comparar o nosso São João com o São João de Campina Grande, que são talvez os maiores festejos juninos do Brasil, Campina Grande, Caruaru e Aracaju. Governador, nesse stand de Sergipe, o release que chegou para a gente informa que vocês estão apresentando, inclusive, os eventos que foram criados pelo seu governo para apresentar isto como diferencial de atração turística para o estado. É isso mesmo? O que é que tem de diferencial no stand de Sergipe nessa feira? O stand de Sergipe é muito bonito, vale muito a pena conhecer, um dos mais visitados aqui da WTM, onde a gente tem uma experiência bem legal. Fiz questão até ontem de colocar nas redes sociais. Você, além de apresentar as nossas praias, o Cânion do Xingó, a Croa do Goré, Ilha dos Namorados, Lagoa dos Tambaquis, a gente mostra tudo que a gente tem de beleza em Sergipe, ou boa parte das nossas belezas, o Sergipe é imenso. E apresentamos também, obviamente, os nossos festejos juninos, já que o mote sempre é Sergipe, o país do forró, e a gente promove muito isso também. A gente apresenta o lado também do artesanato, da nossa arte, da nossa cultura, com exposições também de peças do nosso artesanato. Mostramos um pouco da nossa arte com o Arcebispo do Rosário, história de Lampião e mostrando lá o nosso angico, enfim, tudo aquilo que a gente tem de diferencial, a gente faz uma apresentação aqui. No nosso stand também tem uma área onde a gente coloca uma imersão em inteligência artificial, onde você coloca aquele óculos de inteligência artificial e você conhece e consegue navegar ali pelos cânions de Xingó. Enfim, então tem muita coisa boa, diferente e que nos ajuda a promover Sergipe. A gente tem
ao final do dia, uma apresentação ali com um pé de serra também, para animar e atrair ainda mais os participantes da feira. É importante falar que essa feira WTM, ela não é para o consumidor final, ela é uma feira feita como se chama B2B, ou seja, ela é feita business para business, negócio para negócio, é feita para os empresários do trade, para as agências, os operadores, aquelas pessoas que trabalham diretamente com o trade turístico. É uma feira de negócios e por isso mesmo ela tem um público muito seleto, porque as pessoas que lá estão são pessoas que vendem os pacotes, que trabalham com o turismo diretamente, e aí você conseguindo demonstrar as potencialidades e fechando as parcerias, como a gente já vem fazendo desde o ano passado, você consegue aumentar muito o fluxo de turistas. E os números do turismo de Sergipe mostram claramente que a gente está no caminho certo, porque a gente tem crescido cada vez mais nessa área. Estamos entrevistando direto de São Paulo o governador Fábio Mitidieri. Você tem vontade de morar em um condomínio fechado de casa? Então preste atenção para esta oportunidade de viver o lado bom da vida no Barra Garden. Casas prontas de 2 ou 3 quartos com suíte. Não é terreno para construir depois da entrega, é casa pronta para você mudar e morar. Condomínio fechado, pertinho da praia, com mais de 20 itens de lazer e a qualidade Sele na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden, pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação Sele. Telefone de contato 99889-9693. 99889-9693. Quer passar um final de semana ou um feriado diferente com os amigos e a família? Conheça o restaurante rural Chácara Fazenda em Frei Paulo. O restaurante tem sala de leitura, artesanato, redário, varanda verde e baias com pequenos animais. Também produz plantas medicinais, frutíferas, hortaliças, mel, peixe e camarão. Ampla área coberta e arborizada, resfriada com chuva artificial. Chalés para pernoite com ar-condicionado, TV com dezenas de canais, ducha quente, piscina e campinho society. O restaurante Chácara Fazenda está localizado no povoado Alagadiço, Frei Paulo, a 75 quilômetros de Aracaju. Funcionando sexta, sábado, domingo e feriado. Mais informações? 99813-6964. 99813-6964. Um abraço, Ivaldo José e toda a família Chácara Fazenda. Festival de Colchões Erval das lojas Credimóveis. Toda a linha de colchões com 50% de desconto e frete grátis. Tem cama box da Erval com molas ensacadas, base separada e colchão espuma de 65 por apenas R$ 1.190. Colchão Erval com o menor preço do Brasil é na Credimóveis. Acesse credimóveis.com e confira as ofertas. Siga Credimóveis nas redes sociais e participe do sorteio de uma cama box da Erval. Governador, final do Campeonato Sergipano. Comemoração do título do Dragão, mas também tivemos um episódio muito triste, que foi o fato que envolveu aí o jovem João, que depois o senhor acabou, o João Henrique, né? João Augusto, melhor dizendo agora. João Antônio, melhor dizendo. Ontem nós entrevistamos o João Antônio ao lado do seu advogado, ele colocou todos os relatos aqui. E no início da noite de ontem, inclusive quando nós estávamos no ar, no nosso programa no YouTube, o senhor fez uma postagem na sua conta no Twitter, informando a suspensão do uso até que novo protocolo seja implantado. Qual o seu posicionamento? Que explicações a mais o senhor gostaria de dar ao povo sergipano, governador, sobre esse fato? Veja, Narciso, foi bom você trazer esse assunto. Primeiro, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, pedir desculpas ao João, em nome do governo do Estado, em nome da Secretaria de Segurança Pública, porque, obviamente, foi um tipo de equívoco que não pode ocorrer. Mas a ferramenta do reconhecimento facial é uma ferramenta tecnológica nova que ajuda muito o combate ao crime, e a Secretaria de Segurança Pública entende como uma ferramenta importante e que a gente não pode abrir mão de tecnologia nesse momento. Como nós tivemos aquele episódio no Precaju e tivemos agora esse segundo episódio dentro da final do Campeonato Sergipano, eu entendi que era melhor que a gente suspendesse a utilização dessa ferramenta. Não é banir a ferramenta, porque é uma ferramenta que a Secretaria de Segurança Pública entende como importante, porque são milhares de pessoas que são identificadas todos os dias, desde que se iniciou a utilização desse sistema, e tivemos 2 erros e que não poderiam ocorrer.
Então eu pedi que fosse suspenso para que eles pudessem discutir um outro protocolo de abordagem, um protocolo mais humano, que fosse menos constrangedor, se é que é possível, para que a gente pudesse encontrar uma solução que evitasse esse tipo de erro ou de situação constrangedora na abordagem. É importante salientar que a abordagem feita com o João foi diferente do que ocorreu, por exemplo, no Precaju, que foi uma abordagem mais ostensiva, mas não deixa de ser constrangedora. E por isso mesmo eu determinei a suspensão e publicamente pedi desculpas ao João, porque entendo que foi um equívoco que lhe causou um constrangimento. Mas é isso, Narciso. Eu ouvi ontem muita coisa sobre esse episódio. Ontem, viu, governador? Assim, Ontem alguns... Pois não, pode concluir. Vamos lá. Não, eu vi comentários assim, muito fora de contexto, falando de preconceito, falando de racismo. Como é que é uma ferramenta tecnológica, não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com racismo. Foi um erro de tecnologia, de um software, né? E que por isso mesmo a gente entende que não pode ocorrer, determinando a suspensão, mas que não tem como você pessoalizar o que ocorreu, sabe? Assim, mas infelizmente esse tipo de situação tem gente que tenta tirar um pouco de proveito de uma situação difícil, como foi a que ocorreu. Mas o mais importante é que nós determinamos a suspensão da ferramenta até que a gente possa mudar os protocolos de abordagem e, obviamente, como eu falei, evitar que isso ocorra mais uma vez e, em nome do povo de Sergipe, pedir desculpas ao João. O governador, ontem nós trouxemos um desdobramento interessante, que aqui no estado fomos, até o momento, a única emissora a aprofundar um pouco mais o assunto, ouvindo especialistas. Eu vou, inclusive, depois disponibilizar para a sua assessoria, para que o senhor assista a entrevista na íntegra. Tem um estudioso sobre essa questão da implantação do reconhecimento facial, que é o Pablo Nunes. Ele é da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. No estudo que ele desenvolve, ele informa que as tecnologias que foram construídas ao longo do tempo no mundo foram construídas com maciça imagem de homens brancos, o que leva os algoritmos dessas plataformas a terem uma maior propensão de encontrarem erros naqueles 5% de margem de erro ali que a SSP colocou ontem, em homens negros. Por isso, ele faz um recorte racial. Inclusive, ontem, no ar, com a entrevista dele, nós anunciamos a sua medida. E ele fez um comentário de que no mundo há uma mudança, no sentido de que há países que estão deixando de utilizar o reconhecimento facial. Vou colocar só um trecho da entrevista dele para que o senhor possa ouvir. Um país que também está vendo, né, cidades e estados que compõem, né, o país abolindo o uso, né, banindo o uso de reconhecimento facial, porque não houve, né, melhorias técnicas nesses últimos 20 anos que pudessem nos garantir que não houvessem viés para a população negra. Então, é muita inocência a gente imaginar que as big techs, as grandes empresas, Google, Amazon e outras que desenvolvem essas tecnologias, elas têm a capacidade técnica para resolver esse problema. É um problema com a tecnologia em si, né? Não à toa existem tantos movimentos pelo banimento do reconhecimento facial. Aqui no Brasil a gente está numa direção contrária a esse processo. A gente não tem nenhuma legislação mínima que garanta direitos mínimos e que responsabilize, né, os agentes que fazem mau uso e que permitem, né, a perpetração desse tipo de violação dos direitos dos cidadãos. A gente, até o momento, a LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados, que no artigo 4º retira a área de segurança pública como sendo uma área passível de ser regulada e ser legislada por essa lei. E desde então a gente não tem nada, nenhuma discussão séria que garanta, né, que possibilite, né, a construção de balizas mínimas para o uso dessas tecnologias. A gente está vendo o contrário, né? A gente está vendo um grande movimento para a adoção e para o espalhamento dessas câmeras, enquanto o movimento internacional é de colocar um tipo, né, de regulação que às vezes impossibilita a utilização
das câmaras de reconhecimento facial. É importante, inclusive, a movimentação, o movimento que o governador fez de suspender o uso dessa tecnologia. É importante que haja, né, posturas claras e posturas corajosas de se colocar um basta nesse uso dessa tecnologia que, como eu disse anteriormente, né, em muitos lugares já está sendo banida, e essa deveria estar sendo o movimento Brasil afora, e não o contrário, né? Uma expansão sem nenhum tipo de legislação e sem nenhum tipo de garantia de direitos para a população. Essa é a fala do Pablo Nunes. Acho que depois pode ajudar aí o governo a refletir com relação ao uso da tecnologia, governador. É bom, Narciso, inclusive, ter esse tipo de informação, apurar esse tipo de informação. Né? Como eu falei, é uma ferramenta tecnológica que tem sido amplamente utilizada, não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo. Se ela é uma ferramenta que tem falhas, a gente, obviamente, tem que suspender, que é o que eu determinei. Não é por mau uso de um profissional, é por um erro da tecnologia. É sempre bom defender e a nossa polícia, porque não foi um policial que teve uma intenção ruim. Exato. Pelo contrário, ele foi um erro da tecnologia, do software da tecnologia, e que causou o episódio pela segunda vez. Então, só gosto de esclarecer isso, porque para a gente não achar que foi alguém, um profissional mal intencionado, nada disso. E por ser um erro tecnológico, uma determinação de suspensão da tecnologia até que a gente possa ter uma definição mais clara de como abordar, se é possível ter uma abordagem mais humana, se a tecnologia vale a pena ser investida ainda ou não. É importante que a gente possa apurar até as informações do Dr. Pablo, para a gente entender se esse é um caminho realmente que a gente deve continuar trilhando. E se não for, tenho zero dificuldade em suspender totalmente. Então, a gente, nesse mundo que a gente vive hoje, Narciso, de tecnologias avançadas, a gente busca se conectar, busca trazer o que tem de melhor, mas isso não significa na prática que vai dar certo, né? Então, a gente está aqui para fazer o que tem que fazer e nesse momento a melhor decisão era a suspensão. Governador Fábio Mitidieri conversando conosco direto de São Paulo. Governador, já há uma movimentação de alguns servidores públicos buscando aí a questão da revisão salarial e de algumas pautas específicas. O Sindifisco está em mobilização e a gente sabe que também há uma mobilização, por exemplo, do Sintese com relação aos 14%, que foi aquela taxa lá da época da reforma da Previdência. Como é que o governo do Estado está acompanhando essa movimentação e se já há alguma data para o anúncio do reajuste desse ano de 2024? Esse ano, Narciso, foi bom você colocar isso. A gente tem tido reuniões por segmentos, né? O magistério foi o primeiro que a gente resolveu. Desde janeiro desse ano, o magistério já tem recebido reajuste. Num acordo fechamos com o magistério para 2024 e 2025, inclusive, um investimento de 240 milhões de reais, e que o magistério já iniciou em janeiro recebendo. A gente já fez acordo com o Detran, por exemplo, já estamos agora em negociação com a segurança pública, né? Criamos um grupo de trabalho para discutir a carreira e os avanços e as pautas. A ideia é que a gente possa fazer um trabalho similar com a saúde, porque é uma categoria também ampla e que precisa de uma atenção. O PCCV a gente deve apresentar esse mês na Alese, e o PCCV representa 22 mil servidores, ou um terço dos servidores do Estado. Então a gente tem Polícia Penal, a gente já tratou no início, e a gente tem feito de forma individualizada. O Sindifisco tem uma negociação, e eu vou recebê-los, inclusive, na próxima semana, a pedido da secretária Lucivana e da secretária Sara. Tem uma negociação em andamento. A primeira proposta está fora da nossa realidade, a gente tem que ter essa leitura clara. Mas é isso, é negociação. Você vai conversando dentro de uma austeridade fiscal e orçamentária do Estado. A gente tem feito isso. Mas os avanços esse ano que nós tivemos até agora foram avanços importantes, como foi especificamente o avanço do magistério, que nós já iniciamos o ano com um reajuste na conta dos professores,
e o que foi muito importante, porque a maior parte dos servidores do Estado está no magistério, e isso já foi resolvido desde o início do ano. Na área da saúde, há algum avanço, alguma data É o que prevista? eu falei, na área da saúde nós vamos formar agora um grupo de trabalho, como Perfeito. fizemos com a polícia, para que a gente possa rediscutir toda a carreira e ter avanços concretos, porque não é apenas o reajuste que a categoria tem como interesse. Tem pautas de melhorias e de avanços dentro da própria carreira que são de interesse, e é isso que a gente se comprometeu a fazer, e eu determinei a secretária Silvana que já monte o grupo de trabalho, como fizemos com a segurança pública, que está em andamento as negociações, né, para ao final a gente poder ter uma proposta concreta de avanço, e aí a gente poder dar uma melhoria significativa, como tivemos desde o ano passado com a própria segurança pública, avanços claros, como a promoção por tempo de serviço, a precocidade, que foram pautas históricas dele, que foram concedidas. Então, acho que é isso, é você ir construindo com muita seriedade e austeridade caminhos para que a gente possa ir tratando o servidor público com a dignidade que ele merece, sem prejudicar uma sociedade, porque nós temos 2.200.000 sergipanos que dependem dos mesmos recursos dos 60 mil servidores. Governador, Magna Santana quer fazer uma pergunta. Como eu já sei qual é o campo de pergunta que ela vai entrar, eu farei uma última pergunta sobre a questão da gestão. Nós temos uma informação que nós, inclusive, trouxemos na Domingueira, de que essa semana uma nova etapa do planejamento estratégico do governo começa a ser desenvolvida, que é a chamada Força-Tarefa. Visita de técnicos de outras pastas a uma pasta específica, começando pela saúde, com a presença lá do secretário de Planejamento, secretário de Fazenda e do controle interno, para uma observação das etapas, se as etapas do planejamento estão sendo cumpridas. Junto com isso, há informações de bastidores também, de visitas ao uso da primeira-dama, tendo encontrado alguns problemas lá, visita à própria sede da Secretaria. É uma fase do planejamento mesmo ou nós temos algo na Secretaria de Saúde que está preocupando o governo? Não, primeiro, Narciso, foi bom você colocar isso, porque ela não começou na Secretaria de Saúde, né? Nós tivemos reuniões desde o início do ano, com essa mesma equipe, com todas as secretarias, para entender os processos, entender os fluxos, tentar melhorar de alguma maneira. É uma força-tarefa que está sendo feita para melhorar a gestão pública como um todo, né? Com planejamento, com qualificação, com informação, e a gente também poder compreender melhor o dia a dia da própria secretaria, né? O outro lado da história, como a gente diz. E na saúde, por ser uma pasta muito robusta, uma pasta muito grande, a gente entendeu que era necessário uma presença mais efetiva, porque a saúde é muito complexa, né? E é uma pasta que a gente sabe que lida diretamente com a vida das pessoas. E por isso mesmo que a gente iniciou agora chamando de trabalho conjunto, força-tarefa, enfim, dentro da pasta. A nossa ida ao uso, da ida da primeira-dama, que é uma pessoa que tem uma expertise muito grande também na área, porque trabalhou a vida inteira com saúde. A minha ida ao Hospital do Câncer, que todo mundo acompanhou também, é para que a gente possa também conversar com o paciente, conversar com o usuário do hospital, entender o que é quais são suas queixas, porque se eu ficar só no gabinete, ouvindo as informações e lendo informações e não indo ao usuário, não é a mesma compreensão. Quando você vai lá no hospital, você consegue entender problemas com o viés de quem precisa do hospital. Vamos lá, eu sempre tenho uma frase que eu digo, o uso não é hotel. Você não pode chegar no hospital para fazer um atendimento, um procedimento que deveria levar horas, ou um dia, ou 2 no máximo, dependendo do tipo de procedimento, e passar uma semana, 10 dias, porque o fluxo está errado, ou porque, enfim, qualquer outra justificativa. Isso não deve ocorrer, mas a gente sabe que historicamente, ao longo de anos, isso sempre ocorreu, e a gente não pode se conformar com isso. É o que eu digo a eles, não é porque isso ocorre há anos que deve continuar ocorrendo. A gente tem que trabalhar para sanar esse tipo de atitude. Nós temos hoje uma oncologia que funciona muito bem, nós temos uma pediatria que funciona muito bem e é reconhecida por todos, nós temos tratamento dentro do uso, a base do canabidiol que funciona muito bem, nós temos uma dificuldade aonde? No PS, no pronto-socorro, que realmente precisa
de uma atenção diferenciada, e na área de trauma, que é a ortopedia, onde a gente tem tido mais dificuldades. E a gente não esconde a dificuldade, a gente vai para cima dela para tentar resolver. E o que nós estamos fazendo é discutindo a saúde de uma forma mais clara, direta, entendendo o problema que existe e tentando solucionar, porque não dá para você chegar aqui e vender que a saúde pública é a mil maravilha. Você tem avanços significativos, programas que deram muito certo, como o Opera Sergipe, o Enxerga Sergipe, ações importantes como a ampliação da pediatria do uso, a ampliação da pediatria do Santa Isabel, a área de psiquiatria ampliada em Instância, em Glória, o aeromédico. São ações relevantes, importantes da nossa gestão, mas que também tem que enfrentar o que eu chamo de feijão com arroz, ou seja, aquela dificuldade diária, que é um pronto-socorro, que é uma área de trauma, e a gente tem feito um estudo para entender onde está o gargalo, onde está o problema, e é essa a intenção dessa equipe, dessa força-tarefa, minha, da primeira-dama, do Secretaria de Planejamento, Secretaria Transparência e Controle, todo mundo está indo para lá para ajudar a entender como funciona esse fluxo e como a gente pode alterá-lo para poder acabar no fim do dia com essa angústia de quem precisa de um hospital público. E o maior hospital público do Estado é o USE. E é onde a gente tem lá um mundo. O USE é uma cidade, 8 mil pessoas trabalhando. Realmente a gente precisa dar toda uma atenção, e é isso que eu estou fazendo. E talvez algumas pessoas não compreendam, talvez algumas pessoas fiquem incomodadas, talvez algumas pessoas tenham que ser trocadas, mas eu não estou indo atrás de ninguém, de nomes, eu estou indo atrás de processos, de fluxos, sabe, estudar a melhor dinâmica de trabalho para que a gente possa entregar um serviço melhor. Governador, falando em pessoas serem trocadas, dentro dessas possibilidades e expectativas, o nome da primeira-dama Érica, como o senhor já disse, que tem conhecimento na área da saúde pela sua carreira profissional, poderia ser um nome que o senhor pensaria numa possível troca de comando na saúde? Não, eu não tenho intenção nenhuma de mudar o secretário Walter, que é uma pessoa da minha extrema confiança, é um médico, um profissional qualificado, respeitado, que tem uma carreira muito reconhecida e muito respeitada, como eu falei. A nossa ideia, de todo mundo aqui, é ajudar, é colaborar, é dar a nossa visão de gestão de saúde. Todo mundo sabe que a gente, e quem não sabe, é importante saber que a formação da gente todinha na área da saúde. Então é um intuito de colaborar mesmo. Ninguém tem intenção de, nesse momento, de estar fazendo mudanças de comando. Como eu falei, a minha preocupação hoje é mudar os processos, mudar os fluxos, fazer os acertos que devem ser feitos dentro da gestão, para que a gente consiga melhorar cada vez mais o serviço. Não é se acomodar nos erros, porque um erro é histórico, porque é um problema que sempre aconteceu. Não, eu sou daqueles que não posso me conformar com algo que é ruim, simplesmente porque isso sempre aconteceu. Isso é o comodismo que eu não aceito, que eu não compreendo. E é por isso mesmo que a gente está lá fazendo essa força-tarefa. Como eu falei, várias secretarias passaram por isso desde o início do ano e outras vão passar quando a gente sair da saúde. Perfeito. Mas é dessa forma que a gente vai melhorar o serviço público, com todo mundo junto, um dando as mãos aos outros e construindo soluções interessantes. Magna Santana, para a gente encerrar a sua pergunta ao governador Fábio Mitidieri. 7h35, Magna. 7h35, obrigada, Narciso. Bom dia, governador. Meu questionamento, vamos aproveitar, né, para a gente falar um pouquinho de política, e puxando o gancho, governador, na sua posse como presidente, né, do partido aqui no estado, e com a presença do Kassab. Criou-se uma expectativa muito grande, a gente já falou muito sobre isso, mas é bom ouvi-lo. A gente não é a primeira vez que a gente está ouvindo diretamente o senhor sobre o assunto. Criou-se a expectativa, né, que o Kassab vindo poderia dar ali, mais uma vez, insinuar o nome de Catarina Feitosa. Ele não fez e muitos consideraram que foi até uma medida e uma postura muito correta e elegante dele, porque não tinha nada a ver chegar e meter a mão na festa dos outros, enfim. E Catarina ontem, na entrevista aí com o Narciso, que todo mundo achava que o fato do Kassab não ter se posicionado, ela já estaria fora,
das discussões, e ontem ela disse que continua no jogo e firme e forte. Chegou a citar nomes de vices que poderiam acompanhá-la, como Daniel Garcia e Luiz Roberto. Eu questiono ao senhor, esse é um caminho? Ela não sai do jogo, então ela continua aí na disputa e no páreo, e é verdade que há possibilidade de conversa, de que de repente Edivaldo Nogueira ceda, diante do não crescimento do Luiz Roberto, nessas caminhadas, e aí realmente convencê-lo a ser vice ou de Catarina, mesmo o nome, ou de Iandra, apesar de que já tem a história de Belivaldo. Isso é possível, governador? Tudo é possível acontecer e o inclusive nada? À vontade, Flávio. Eu gostei do inclusive nada. Veja, Magno, eu acho muito importante essas colocações que você fez aí. Primeiro, para dizer que a fala mais importante da deputada Catarina no evento do PSD foi quando ela disse que PSD e PDT vão caminhar juntos. Isso é um sinal claro de que tanto ela quanto o PSD devem caminhar juntos com o PDT, ou seja, com Edivaldo Nogueira, com Luiz Roberto, nas eleições desse ano. O que a deputada Catarina entende nesse momento é que ela é um nome viável que poderia encabeçar a chapa, mas isso é uma construção. Ela mesma diz, não estou impondo, estou tentando construir a minha caminhada, e a gente tem que respeitar isso, não é? Porque ela tem feito isso de uma forma muito digna, muito elegante, a construção de um sonho dela, de um projeto que não é só dela, porque ela tem pessoas que a apoiam. Então isso a gente tem que deixar claro. Quanto a Luiz, eu tenho um compromisso com o Luiz, eu vejo a campanha do Luiz começando a ganhar corpo, ele tem caminhado bastante por Aracaju, tem melhorado a sua comunicação nas redes sociais, e isso começa a dar uma encorpada na sua pré-candidatura, e é natural, até porque Luiz não é um político tradicional como a gente, ele é um gestor de carreira, e leva um tempo para você se tornar uma pessoa mais conhecida, para a sociedade saber quem é você, quais são as suas ideias. Mesmo eu, quando eu já vereador de Aracaju, 2 mandatos de deputado, 2 vezes secretário, quando fui me lançar pré-candidato a governador, a primeira quali que a gente fez disse que eu era um ilustre desconhecido. Eu achei aquilo absurdo. Mas quando eu fui identificar o que realmente é ser conhecida no final da eleição, eu entendi o que a pesquisa mostrou. A gente quando você vota no deputado, muitas vezes você votou porque é simpatizante, ou porque um prefeito pediu, ou uma liderança, um amigo, você não tem tanto conhecimento da pessoa. Imagine um gestor que não tem o hábito de ir para frente da campanha, mas trabalhar nos bastidores. Então isso leva mais tempo para você consolidar uma imagem, construir uma imagem, e é esse tempo que ele tem corrido para tirar essa diferença e se mostrar um pouco mais à sociedade. E que essa fase que a gente vive, chamada pré-campanha, ela é muito importante, porque durante a campanha em si, você tem o olhar da sociedade, porque eu sempre digo que o tempo do eleitor é diferente do tempo do político, né? A gente está em pré-campanha e o eleitor está cuidando da vida dele, está cuidando do seu trabalho, de manter a sua família, que é o mais importante para ele, obviamente. Mas no tempo de campanha mesmo, você vai ter o que ali, 15 programas de TV para tentar chamar atenção. Então, a pré-campanha, ela é muito importante para você consolidar a imagem, você se apresentar à sociedade. E eu acho que é o tempo que o Luiz está buscando para crescer, para encorpar, porque é um homem muito capacitado, muito técnico. Agora, o tempo é quem vai dizer. Então, por isso mesmo que eu respeito a posição da deputada Catarina, mas o que eu guardo de mais importante da fala dela é que a gente vai caminhar junto, PSD e PDT, isso é que é importante, independente de discutir a cabeça, a visão dela, e eu respeito, mas é a visão de que nós vamos caminhar juntos, isso é o mais importante. Governador, muito obrigado pela atenção aqui ao nosso trabalho. Boa estada aí em São Paulo. A gente aguarda o retorno com boas informações aqui para o estado de Sergipe e permanecer aí o convite para em breve uma entrevista aqui nos estúdios para a gente poder de forma mais aprofundada abordar os assuntos e fazer aquela interação com o público, porque a galera já está aqui me puxando a orelha. Pergunta isso, pergunta aquilo, mas o tempo aqui já estourou e eu tenho que liberar o governador. Vai ser um maior prazer, Narciso. Eu sempre gosto de interagir com as pessoas, é a oportunidade de conversar, de ouvir os comentários, de poder tirar dúvidas.
E isso é que é importante, que quando você tira dúvidas, você dá a sua versão de fatos também, e isso é muito relevante. Quero ir ele dar um abraço, quero comemorar o nosso título do Dragão. Eu vi você ligando pro Gordinho, viu? Eu vi, mas não atendeu o telefone, não. Depois ele atendeu, viu? Demorou, mas atendeu depois. Ah, rapaz, ele estava Tava se recuperando, ainda, né? Tava se recuperando. Se recuperando, porque não, foi muito emocionante. O juizão tentou tirar da gente, mas deu tudo certo, graças a Deus. Não, mas é isso, Narciso. Agradecer a oportunidade, o espaço, desejar uma semana abençoada a toda a população sergipana, todos os seus ouvintes. Um abraço, meu amigo Sandro, Emílio e todos que fazem aí a AFAM. Dizer que estamos à disposição, que o trabalho aqui não para, é intenso e que a gente, graças a Deus, tem tido bons resultados, porque a equipe toda está compreendendo a importância da função de cada um no seu papel, construindo um Sergipe melhor. Então, Deus abençoe nosso povo, Deus abençoe essa equipe que trabalha pelo povo e que precisa trabalhar todos os dias com esse pensamento de que o trabalho nosso muda a vida das pessoas. Obrigado e vai ser um prazer reencontrá-lo na próxima. Um abraço, governador Fábio Mitidieri, conversando conosco direto de São Paulo. Exclusiva.